A história começa com Patrícia, uma mulher dedicada e cheia de sonhos. Ela estava casada há 10 anos com Marcos, um homem que sempre aparentava ser o marido ideal. Eles viviam em uma casa confortável e tinham uma vida aparentemente estável. Patrícia tinha uma melhor amiga, Carla, com quem compartilhou momentos importantes e confissões desde a adolescência. Elas eram inseparáveis, e Carla era uma presença constante em sua casa, tornando-se quase como parte da família. No entanto, Patrícia começou a notar mudanças no comportamento de Marcos. Ele estava mais distante, suas saídas noturnas tornaram-se frequentes e ele demonstrava uma frieza que nunca havia existido antes. Patrícia tentava ignorar os sinais, mas a dúvida foi se instalando como uma sombra em sua mente. Um dia, ao organizar os armários de casa, Patrícia encontrou uma mensagem suspeita no celular de Marcos. Era de Carla. A mensagem era direta e revelava um encontro recente entre os dois, algo que Patrícia jamais imaginaria. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Como sua melhor amiga e o homem que ela amava poderiam trair sua confiança dessa maneira? Tomada pela dor e pela raiva, Patrícia decidiu confrontar Marcos. Ela esperou até ele voltar para casa, e em uma noite de chuva, revelou o que havia descoberto. Marcos não reagiu com arrependimento. Pelo contrário, ele se mostrou frio e sem compaixão. Com um sorriso cínico, disse que estava cansado da vida perfeita que tinham e que Carla era alguém que realmente o entendia. Ele então fez o impensável, mandou Patrícia sair de casa. Essa casa é minha e você não tem mais lugar aqui, disse ele com desprezo. Com o coração em pedaços, Patrícia arrumou uma mala pequena e saiu sem destino, sob a chuva intensa. A sensação de traição e abandono queimava em seu peito, mas junto com isso, um sentimento de vingança e superação começou a nascer. Ela jurou que aquele não seria seu fim. De alguma forma, Patrícia começaria de novo, mas não antes de ajustar as contas com aqueles que a traíram. Determinação e um desejo de justiça tomaram conta de Patrícia, que decide procurar maneiras de se reerguer enquanto elabora um plano para desmascarar Marcos e Carla. Caminhando sem rumo pelas ruas, a chuva se misturando às lágrimas no rosto de Patrícia, ela sentiu o peso da solidão como nunca antes. A noite avançava e o frio da madrugada começava a incomodar. Patrícia avistou uma pequena praça e, sem pensar muito, se sentou em um banco de madeira. Ela estava exausta, com os pensamentos caóticos e o coração em pedaços. Enquanto tentava entender como sua vida desmoronou tão rapidamente, uma senhora de aparência serena se aproximou. Com um lenço xadrez nos ombros e um olhar profundo, a mulher observou Patrícia com cuidado. Ela percebeu o desespero nos olhos da jovem e com gentileza se aproximou. Boa noite, minha filha. Percebi que você está passando por um momento difícil. Posso me sentar ao seu lado? Disse a senhora com uma voz suave e acolhedora. Patrícia, surpresa pela abordagem, apenas acenou com a cabeça. A senhora se sentou e, após alguns segundos em silêncio, segurou a mão de Patrícia. Eu sou Dona Elvira. Não sei o que aconteceu, mas vejo que a dor está te consumindo. Sei bem o que é passar por algo assim. Há muitos anos, perdi tudo o que tinha e pensei que nunca mais me reergueria. Mas sabe o que aprendi? Às vezes, os maiores desafios vêm para nos mostrar o quanto somos fortes de verdade. As palavras de Dona Elvira tocaram profundamente Patrícia. Ela não conseguiu conter as lágrimas e desabafou, contando tudo o que havia ocorrido com Marcos e Carla. A senhora ouviu com paciência e empatia, sem interromper. Quando Patrícia terminou, sentindo-se um pouco mais aliviada por compartilhar sua dor, Dona Elvira apertou suavemente sua mão e disse: Minha filha, você foi traída por aqueles em quem mais confiava, e isso dói mais do que qualquer coisa. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. Às vezes, encontramos apoio onde menos esperamos. Eu posso te ajudar. Tenho um quarto sobrando na minha casa, um lugar simples, mas acolhedor. Você pode ficar lá até decidir o que fazer. Não é hora de tomar decisões precipitadas. Primeiro, você precisa se recuperar e juntar suas forças. Patrícia hesitou. Ela mal conhecia aquela mulher, mas havia algo em Dona Elvira que transmitia confiança e segurança. O olhar acolhedor e a atitude solidária da senhora fizeram Patrícia sentir que talvez aquela fosse a ajuda que precisava.
Sem ter para onde ir e sem forças para continuar vagando pela cidade, ela aceitou o convite. Juntas caminharam até a pequena casa de Dona Elvira, que ficava a algumas quadras dali. Ao entrar, Patrícia sentiu um calor acolhedor, o que contrastava com o frio que carregava dentro de si. Aquela noite, deitada em uma cama simples, mas confortável, ela decidiu que não se renderia. Ela começaria de novo, e sua força viria do desejo de se reerguer e provar para si mesma que era muito mais do que a traição que havia sofrido. A partir daquele momento, Patrícia sabia que sua jornada de superação e vingança estava apenas começando, e Dona Elvira seria uma peça essencial em sua recuperação. Na manhã seguinte, Patrícia acordou com o cheiro de café fresco e o som suave de pássaros cantando do lado de fora da janela. Ela se levantou lentamente, ainda sentindo o peso dos acontecimentos recentes, mas também com uma leve sensação de conforto por estar em um ambiente acolhedor. Ao sair do quarto, encontrou Dona Elvira sentada à mesa, preparando um café da manhã simples, mas feito com carinho. "Bom dia, minha filha. Como você está se sentindo hoje?" perguntou Dona Elvira com um sorriso caloroso. Patrícia sentou-se à mesa e, depois de um suspiro profundo, respondeu: "Ainda estou perdida, sem saber o que fazer. A dor ainda está aqui, como uma ferida aberta." Dona Elvira a observou por alguns segundos em silêncio, e então disse com a sabedoria de quem já havia enfrentado inúmeras batalhas na vida: "Eu entendo, querida. Traição é uma dor difícil de carregar, mas há algo que você precisa lembrar. O que aconteceu com você não define quem você é. Guardar rancor e alimentar essa dor só vai te prender ao passado. Não permita que a atitude deles continue controlando sua vida." Patrícia olhou para a senhora, sentindo um misto de tristeza e confusão. "Mas como posso esquecer o que eles fizeram? Como posso seguir em frente depois de tudo isso?" Dona Elvira sorriu de maneira serena e disse: "Esquecer não significa fingir que nada aconteceu. Significa escolher não deixar essa mágoa consumir você. A vida é cheia de altos e baixos, e a maneira como lidamos com esses desafios define nossa força. Às vezes, o melhor caminho para a paz é soltar aquilo que nos prende ao sofrimento. Reconheça sua dor, aprenda com ela, mas depois deixe-a ir. Sua felicidade não pode depender do que esses dois fizeram. Você merece mais do que ficar remoendo essa traição." Patrícia ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Dona Elvira continuou: "Ao seguir em frente, você não precisa provar nada para ninguém, exceto para você mesma. A vingança pode parecer uma solução no calor do momento, mas ela não te trará paz. A verdadeira vitória é reconstruir sua vida com base em seus próprios valores, sem deixar que o veneno da mágoa defina o seu futuro. Pense em si mesma, no que você quer para sua vida daqui para frente." Aquelas palavras começaram a ressoar no coração de Patrícia. Ela sabia que esquecer completamente seria difícil, mas começava a perceber que insistir na dor apenas prolongaria seu sofrimento. Talvez fosse hora de olhar para dentro, se reconectar consigo mesma e buscar uma nova perspectiva. Dona Elvira então segurou a mão de Patrícia com ternura e concluiu: "Use essa experiência como um aprendizado. Recomece com dignidade, com foco em sua própria felicidade. O que eles fizeram não merece mais espaço na sua vida. Você tem todo o direito de ser feliz novamente, mas isso depende da sua decisão de deixar o passado para trás e abraçar as novas oportunidades que estão por vir." Embora o caminho ainda fosse incerto, Patrícia sentiu um peso sendo retirado de seus ombros. Dona Elvira a fez perceber que sua vida não precisava girar em torno daquela traição, e que o primeiro passo para se libertar era escolher não se prender à amargura. A jornada de reconstrução estava apenas começando, e Patrícia sabia que com o tempo, encontraria forças para transformar a dor em algo positivo e seguir em frente com determinação. O tempo passou e, aos poucos, Patrícia foi reconstruindo sua vida. Com a ajuda de Dona Elvira, ela conseguiu um novo emprego, fez novos amigos e, mesmo com as cicatrizes, começou a redescobrir o que era a paz. A dor ainda existia, mas agora estava mais distante, como um eco do passado que não controlava mais suas emoções. Durante esse período, Patrícia não teve notícias de Marcos e Carla. Ela decidiu não buscar informações e se afastar completamente da vida que havia deixado para trás. No entanto, o destino trouxe à tona aquilo que ela não esperava:
Certa tarde, enquanto voltava do trabalho, Patrícia encontrou uma antiga conhecida que, ao vê-la, fez questão de parar para conversar. Com um ar de curiosidade e um tom dramático, a mulher disse: Patrícia, você soube o que aconteceu com Marcos? Patrícia se manteve firme, tentando não se abalar, mas o olhar atento da outra mulher a deixou intrigada. Ela hesitou, mas respondeu: Não, não sei de nada. O que aconteceu? A mulher então revelou com um tom de satisfação que Marcos havia sofrido um grave acidente de carro. Ele estava voltando de uma viagem com Carla quando perdeu o controle do veículo em uma estrada deserta. Carla saiu ilesa, mas Marcos ficou gravemente ferido e precisou de uma cirurgia de emergência. No hospital, Carla ficou ao lado dele por poucos dias, mas logo que percebeu que ele não teria mais a vida confortável e estável de antes, ela o abandonou sem olhar para trás. Patrícia ouviu a história com uma mistura de sentimentos. Parte dela sentiu pena pelo que havia acontecido, mas outra parte se viu frente a frente com a justiça que o tempo havia trazido. Marcos, que um dia a expulsou de casa com frieza e arrogância, agora estava sozinho e desamparado, traído pela mesma pessoa em quem ele havia depositado sua confiança. A mulher continuou: Dizem que ele está em um estado difícil. Ele perdeu quase tudo, e agora vive dependendo da ajuda de outras pessoas, mas quase ninguém se dispõe a cuidar dele. Carla simplesmente sumiu e não deu mais notícias. Depois de se despedir, Patrícia ficou parada por um tempo, refletindo sobre o que havia ouvido. A vida tinha dado suas voltas, e o que antes parecia uma derrota para ela agora se mostrava como uma lição para todos. Patrícia percebeu que o ciclo de sofrimento que ela havia deixado para trás finalmente se fechou. Dona Elvira, ao saber da notícia, aconselhou Patrícia a manter sua paz e seguir em frente. O destino já cuidou de devolver a cada um o que merecia. Você seguiu o caminho certo ao se concentrar em sua própria vida e não buscar vingança. Agora, o mais importante é continuar vivendo para você e para as novas oportunidades que ainda estão por vir. Patrícia decidiu não procurar Marcos. Sabia que a dor e o sofrimento que ele enfrentava eram fruto de suas próprias escolhas. Ela escolheu seguir em frente, com a consciência tranquila e a sensação de que, no final das contas, ela havia vencido sem precisar se vingar. A história de Patrícia se tornou um exemplo de superação e resiliência, mostrando que a verdadeira força está em não se deixar definir pelo passado, mas em construir um futuro baseado em valores, dignidade e amor próprio. Com o passar do tempo, Patrícia se tornou uma mulher ainda mais forte e decidida. Ela não apenas superou a dor e a traição, mas usou essa experiência para se transformar em alguém mais resiliente e sábia. Aos poucos, ela reconstruiu sua vida, agora com um foco renovado em sua felicidade e em seus próprios sonhos. Patrícia voltou a estudar, abriu seu próprio negócio e encontrou satisfação em sua independência e novas conquistas. O apoio de Dona Elvira foi fundamental nessa trajetória. A senhora se tornou uma amiga e uma mentora, sempre reforçando a importância de olhar para frente e deixar o passado para trás. Patrícia seguiu esses conselhos, e cada passo que dava a levava para um lugar de paz e realização. Em vez de alimentar ressentimentos, ela decidiu focar no que poderia construir e não mais no que havia perdido. Enquanto isso, o destino foi implacável com Marcos. Após o acidente, ele experimentou o isolamento e o abandono que ele mesmo havia provocado em Patrícia. Sem amigos verdadeiros e com a amante longe, ele se viu sozinho, lidando com as consequências de suas escolhas. As pessoas que antes o cercavam por interesse se afastaram, e sua vida desmoronou. Os dias de conforto e arrogância se transformaram em solidão e arrependimento. Marcos agora dependia da ajuda de conhecidos que apenas o toleravam por compaixão. Ele passou a viver em condições humildes, enfrentando dificuldades que nunca imaginou. Aquela traição que ele achou que lhe traria felicidade, acabou sendo o começo do seu declínio. Sua arrogância foi substituída por uma amargura silenciosa, e a culpa pelos seus erros pesava em seu coração. Patrícia, ao saber do destino de Marcos, manteve a mesma postura que adotará desde o início: seguir em frente sem se deixar envolver por vingança ou rancor. Ela sabia que o que ele enfrentava era o preço justo pelas escolhas que havia feito, mas ela não permitiria que isso aprendesse. Ela já havia superado e se libertado daquele capítulo sombrio.
O tempo, que tantas vezes parece cruel, também trouxe a justiça. Patrícia floresceu, encontrando não apenas a si mesma, mas uma vida plena e cheia de propósito. Ela descobriu novos amores, amizades sinceras e, acima de tudo, a paz que tanto buscava. Sua história de superação se tornou um exemplo para aqueles ao seu redor, mostrando que a verdadeira vitória vem quando escolhemos nos reconstruir com dignidade, mesmo diante das maiores adversidades. Marcos, por outro lado, se tornou uma lembrança distante, um exemplo de como as decisões baseadas em egoísmo e desrespeito podem trazer consequências devastadoras. Ele pagou caro pelo que fez, e sua solidão foi o reflexo de sua própria frieza. No fim, Patrícia seguiu sua vida com a cabeça erguida, sabendo que o melhor troféu que poderia ter era sua própria felicidade e a certeza de que não precisava de vingança para vencer. O tempo mostrou que a justiça veio naturalmente, e que a paz verdadeira só é alcançada por aqueles que escolhem seguir em frente sem carregar o peso do ódio.